ele quis passar o fálico da situação pro Lula. Cara, é assim, vamos lá. Isso é uma das coisas que, assim, me causou uma revolta. Quando eu vi, eu me lembro que a primeira coisa foi que eu achei que isso é brincadeira, parece algo de IA. Porque você bate o olho naquilo e aquilo acontece, você fala, não, pera, isso de fato aconteceu? Cara, e aconteceu. É assim, eu não consigo explicar quais os níveis, eu tenho que tomar cuidado para não ficar revoltado, porque quais são os níveis que a pessoa ela chega quando você vê que tem uma menina, que pegaram essa menina e simplesmente tacaram ela do alto, sem corda, sem revisão, sem nada, né? Para começo de conversa. Nós temos 3 pessoas, e das 3 pessoas, nenhuma das 3 conferiram. E só tinha uma pessoa que apareceu lá que falou, vixe, alguma coisa, né? Quem ouve falava, vixe, acorda, tipo. E a pessoa ela só percebeu depois que jogou. Ou seja, tipo, qual é o nível que chega, principalmente de atenção, ou de outras coisas, para chegar nesse caso, cara? E, tipo, eu não consigo nem como explicar o nível da revolta que causa isso aí. Cara, você tá falando daquela história da corda, né? Não é nem bang jump, é outro nome. Eu não vou lembrar o nome. É uma modalidade. Eu vi que Sim, acho que é ring era, jump, alguma coisa assim. era uma modalidade diferente, porque o bang, a corda é elástica, e essa modalidade não se dava nem o trabalho da corda ser elástica, era uma corda normal mesmo. Cara, é um nível. Todo o Brasil tinha que sentir vergonha, porque é um nível de idiotice nacional, porque não é uma pessoa idiota só, é todo um conjunto de imbecilidade. Cara, eu não sei quantas pessoas tinham lá, E gente que mas faz esse esporte tem ah, dinheiro, então deve ser gente inteligente. Ah, não! Porra! É ignorante voluntário, porque não é possível. Tem uhum, 3 pessoas que estão fazendo isso um tempão, ninguém checou a porcaria da corda. Aí uhum, taca-lhe a mulher. Pegaram a mulher e taca-lhe a mulher. E aí ela falou: não, eu não quero ir. Ah, mas todo mundo fala isso. Não, é a única coisa que dá para se desculpar de toda a situação é que todo mundo que vai esse uhum. esporte radical, que não está acostumado, na hora fala que não quer ir e os caras empurram mesmo. É que nem pular de paraquedista. O cara está se tremendo, paraquedista, e o sargento vai lá e empurra. Você Agora, simplesmente vai e empurra a pessoa. aí, você não tem fiscalização? A empresa nem era legalizada, filho. Eles estavam numa Então, cara, foi isso que eu vi. Foi é isso que eu uma vi. A empresa, ela não era legalizada. Ela era uma empresa. Cara, é assim, eu vou dizer improvisada, mas tem um nome certo pra isso. Cara, você vê. Você já duvida da legalidade da empresa? E amante de falarem que ela não era legalizada? Quando a atividade é feita numa ponte abandonada. Era a ponte do esqueleto. Ela tinha esse nome porque era uma ponte ferroviária de uma instituição ferroviária do Estado que foi abandonada. Mas uma prova que nosso Estado, nossa nação não se importa com o sistema ferroviário. Aquilo é um deslumbre eterno de como a gente não se importa Observação, em tá? mover a nossa nação, entendeu? Observação. Ah, Teve outro acidente com a mesma coisa, bang jump também. O cara foi jogado, mas dessa vez foi com a corda, ele foi jogado, mas só que ele voltou e bateu numa parte da ponte. novamente, Nossa, eu cara. ainda acho o esporte ridículo, mas não é jump. É outra É, modalidade onde a corda não é estica. outro nome. Acho que é alguma É, coisa tipo ring jump, rip jump, alguma coisa tanto assim. faz. É um esporte de maluco. É, Aí é. a reação da prefeitura é culpa do Lula. Porque a ponte é federal, então é culpa do Lula. Mas quem fiscaliza a empresa é a cidade, quem dá licitação é a cidade. Quem controla? Eles podem não ter controle da ponte, mas quem controla a entrada da ponte é o município. Ele não só quis Exatamente. assumir, ele quis passar o fálico da situação para o Lula. Mas ele também está errado. Se permitir isso acontecer, isso não acontece do nada, isso aí já deve estar um tempo. É imbecilidade. É absurdo, cara. É para você. Então, Não é para você e rir, você. não é para você ficar Sim. puto. É para você ficar vergonha de si mesmo. Porque é isso Uhum. que o eu nacional, que sua nação se tornou. Gente tão inteligente que faz um esporte radical e esquece de amarrar a corda para você não morrer. Ainda paga por isso. E a Sim. solução do Estado
é passar o flácido um pro outro, em vez de assumir. E sem contar, cara, que assim, o que eu tava dando uma olhada, né, sobre a história desse lugar. Cara, esse lugar já teve vários problemas fiscais, né? Tipo, o lugar deveria ter sido fechado, não foi fechado. O pessoal tava falando que era por causa de turismo, para começo de conversa. A própria população em si queria continuar usando o lugar. E algumas pessoas queriam, inclusive, continuar fazendo esse esporte improvisado, né? Como se fosse uma espécie de esporte amador. Ou seja, é uma coisa atrás da outra. Primeiro, a ponte ela não foi terminada. Segundo, era para o lugar ser fechado porque ele já era considerado perigoso, e tanto que morreu uma pessoa. E simplesmente eles não fecharam o lugar porque a população queria e falaram que é por causa de turismo. Depois, voltaram com o esporte e ainda assim, nem sei se ainda continuaram com o mesmo esporte ou se ficou mais amador, mas continuaram. Participaram do lugar, tinha, sei lá, não sei quantas pessoas lá no meio, não tinha só 3 caras lá e um câmera não, tinha muita gente lá no meio, ninguém olhou o caso, a menina foi jogada, e assim, para piorar, assim, tudo isso já tem vários sucos de brasilidade, para piorar o caso, tá? Assim, até desculpa aí, quem tiver estômago para isso, segura. Que foi justamente que fizeram um comentário sobre, e várias pessoas aparecendo lá e falando, nossa, o IML vai fazer a festa tudo porque a moça era uma moça jovem. Então, tipo assim, é um nível. E por que eu queria levantar isso? É a demonstração de que, como brasileiro em si, ele começou a se adoecer. E eu queria muito poder ouvir a sua opinião sobre isso, porque eu vejo isso como uma doença. A própria sociedade brasileira, com o passar do tempo, não se cuidou o suficiente e começou a se adoecer. Essas coisas começam a acontecer, ao invés da pessoa ela ter um choque de realidade, falando, não, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer alguma coisa. Não. A única coisa que sobra é fazer piada, fazer, tipo, conotações sexuais sobre uma pessoa que nem já está mais aqui e permanecer com as mesmas ilegalidades de sempre. Então, para mim, é uma doença social. Para mim, é um chagas que, no meu ponto de vista, o brasileiro precisa correr o quanto antes possível para poder se sarar, porque a única coisa que passa na minha cabeça é assim, cara, esse país virou um manicômio. Isso aqui, de fato, virou um manicômio social. As pessoas, elas aceitaram viver com esse tipo de coisa, fazer piadas doentes sobre esse tipo de coisa e dizer que tá tudo certo. O grande monumento do Brasil moderno é uma obra pública inacabada, onde estátuas de bronze se jogam de cima sem equipamento adequado. É o que eu falo, o que eu falo em vários vídeos. É tudo culpa do extremo centro. Porque para eles manterem o poder, eles emborreceram a população. Isso há décadas. O E brasileiro a não é própria população nem aceita. E eles aceitam, e eles deixam por grande covardia ainda. Só esse detalhe. O brasileiro não é burro. O brasileiro foi transformado em um imbecil. Não há na genética do brasileiro que nos faça permanentemente imbecis. Cortaram nossa cabeça e a gente anda sem rumo pior que uma galinha. Porque pelo menos nos últimos segundos da galinha sem cabeça, ela corre em busca de ajuda, ao estímulo. A gente não, a gente continua Isso é verdade. perdido, sem saber o que fazer. Não é algo que vai ser consertado em 4 anos, em 8. Talvez uma década com sorte. Mas tem que lutar por isso. Porque, de novo, o brasileiro não é burro. Ele foi feito de imbecil. Então podemos resgatar um eu nacional. É impossível que o país do futuro seja destinado no presente a retrogredir ao passado primal. Exatamente, cara. E assim, para mim, isso nem tem que ser corrido o quanto antes possível, porque eu, sinceramente, eu não falo que eu sou brasileiro com esses mesmos pensamentos. Ou a pessoa, ela corre atrás de poder se sarar, ou assim, já pode fechar as portas que realmente isso aqui virou um manicômio. Então, se você deixa as portas abertas, é como se você deixasse com que os loucos saíssem.
Então, você mantém as portas fechadas para que os loucos não vão embora enquanto ainda se precisam ser tratados, né? É isso, isso cabe a você que nos está assistindo, seja você nos siga ou a dádiva do algoritmo lhe presenteou com esses 2 eloquentes loucos que aqui estão presentes para Exatamente. você. Reflita sobre, comente, curta, compartilha, é ótimo, mas principalmente reflita sobre, porque é impossível que os imbecis sejam nós 3, esses 2 aqui e você, meu querido. Eu sou Gabriel Vilmer, esse é Enéas Marques Júnior. Eu sempre me despeço imaginando um Brasil do futuro e justamente com essa situação do presente, essa despedida faz mais sentido. Então, São Paulo exemplo, Piratininga inabalável.